Bem-vindos ao Sacramento do Momento Presente, o podcast de formação espiritual da Igreja Esperança. Hoje é sábado, 28 de maio de 2022, tempo de preparação para o 7º domingo da Páscoa. Todos os dias te louvarei. Sim, louvarei teu nome para sempre. Grande é o Senhor, Ele é digno de muito louvor. Salmo 145, versículos 2 e 3. Eu sou Dani Braga e vou ler com vocês a reflexão de Jonathan Freitas, referente a João, capítulo 1, versículos 14 e 18. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está ao lado do Pai foi quem o revelou. Quando Deus se manifestou ao povo de Israel no Monte Sinai, eles ouviram a sua voz, mas não viram figura alguma. Ouviram o Verbo, mas não o viram. Moisés chegou a contemplá-lo pelas costas, mas não viu a sua face. O povo chegou a presenciar a sua glória na coluna de nuvem e fogo, tanto no deserto quanto no tabernáculo e na fumaça que encheu o templo. Mas no Santo dos Santos, sobre a tampa da Arca da Aliança, no trono divino, não havia nenhuma imagem. Foi assim também na fundação do mundo. O sem forma e vazio escutou-o e disse Deus, mas não ouviu essa palavra. Todas as coisas foram feitas por meio dela, e sem ela nada do que foi feito se fez. Mas até então, ninguém a tinha visto. Ela era como a própria luz, que a tudo ilumina, mas que não pode ser diretamente contemplada. Foi assim também com os profetas. Ezequiel viu alguém sobre um trono. Daniel viu um filho do homem e um ancião de dias. Isaías viu um bebê e um futuro rei. Mas não chegaram a ver o que os discípulos viram. Só os discípulos tiveram a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Só eles tiveram o privilégio de presenciar esse Verbo que desde o princípio ordenava a criação, se fazendo carne e tabernaculando entre eles. Só eles viram a luz em carne e osso, Deus manifesto em palavras e ações. Só eles tocaram naquele que era a janela definitiva para ver o Pai. Como disse o apóstolo João, o que era desde o princípio, eles ouviram, viram com os olhos, contemplaram e tocaram com as mãos. Quanto a nós, mesmo não o tendo visto, nós o amamos. E apesar de não o vermos agora, cremos nele e exultamos com alegria indizível e gloriosa. Afinal, temos o Espírito para contemplá-lo com os olhos da fé. E quem vê o Filho, vê o Pai, recebe o conhecimento de quem Deus é. Recebe não apenas a palavra, mas também a sua imagem. Todos os retratos do caráter de Deus revelado por Jesus, aquele que mostrou o Pai. Ele disse o que ouviu o Pai dizer e fez o que viu o Pai fazer. Ele finalmente revelou como um holofote aquilo que os profetas perscrutam com luz tremeluzente de candeia.
Deus apareceu na história e não há mais como contornar as marcas deixadas por esse meteoro divino. O Filho de Deus se manifestou e os vestígios estão por toda parte, sendo constantemente multiplicados pelo Espírito. Quem tem olhos para ver, veja o que o Espírito mostra à igreja. Oremos. Pai, abra os olhos do meu coração para contemplar mais uma vez tudo que Jesus representa. Ele é o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu eterno ser, a sua imagem perfeita. Que eu a venere e caia novamente aos seus pés, adorando por meio dela ao Senhor, Rei meu e Deus meu. Amém. Você ouviu o Sacramento do Momento Presente, o podcast de formação espiritual da Igreja Esperança. Que a palavra de Deus habite ricamente em seu coração e preencha sua vida com sabedoria.